E já recebendo o professor Darlan, que já está na nossa tela para quem está na live do Facebook. Ele é professor de Educação Física e a partir de hoje, toda quinta-feira vai estar com a gente aqui para a gente bater diversos papos aqui sobre saúde, sobre exercício físico. E hoje, deixa eu pegar aqui que caiu meu celular. E hoje a gente vai abrir esse nosso novo quadro. Antes disso, eu vou dar uma boa tarde para meu querido parceiro Luiz Gustavo, que está aqui comigo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Kainan. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela rádio. Beleza, hoje vamos falar de bastante coisa, além do nosso bate-papo aqui. Tem bastante assunto hoje, Conteúdo. inclusive de olho também no velório do Gugu Liberato em São Paulo, que a gente vai falar bastante aqui. Boa tarde, professor, tudo bem? Bem-vindo aqui com a gente. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Legal. A gente vai falar hoje, nessa nossa primeira conversa, sobre exercício físico para quem tem diabetes, senhor Luiz Gustavo. Que você sabe que o diabetes é uma doença que atinge um percentual muito grande aí da população mundial e sendo causa de desenvolvimento de outras patologias graves e de alto risco à saúde. Então vou pedir para que o professor se apresente para o pessoal que está ouvindo e assistindo, fala um pouquinho do teu trabalho e vamos desenrolando o papo aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu sou professor de Educação Física há 15 anos, tenho especialização em Fisiologia, mestrado em Ciência, né? E sou coordenador técnico geral de uma rede de academias aqui de Curitiba, a rede de academias PHD Esportes. Somos 25 unidades já em Curitiba e região metropolitana. E também tem um canal no YouTube chamado Canal Coach D, onde a gente publica 2 vídeos por semana, né, sobre atividade física, saúde, alimentação e bem-estar. Então podem acompanhar lá também. Legal. Vamos então começar a falar um pouquinho sobre esse tema bacana aí, que é o diabetes, enfim. E já vou te falar, professor, eu não sabia que tinha exercício físico para pessoas que têm diabetes. Explica um pouquinho pra gente aí. O diabetes é um problema metabólico, né, hormonal, e a incidência hoje estima-se que 16 milhões de brasileiros são diabéticos, né? É complicado porque uma grande parte da população que é diabética não sabe que é. Se você não faz um exame de rotina, se você não apresenta um sintoma, né, você acaba não descobrindo o problema, né? Sim. E o diabetes, o que ele é? Ele é a glicemia, que é a glicose no sangue, o açúcar no sangue, acaba ficando alto. Ele fica alto por 2 motivos. Ou o seu corpo que deixa de produzir um hormônio chamado insulina, que é um hormônio que capta, faz a absorção dessa glicose, né, e mantém ele em níveis normais, ou o seu corpo ele tem uma resistência à insulina. A célula ela tem uns receptores específicos, como se fosse uma fechadura e a insulina uma chave. E esses receptores, ou eles diminuem a quantidade ou a sensibilidade. E aí o que acontece? Sua glicose no sangue aumenta, né? Sua glicemia aumenta, seu corpo libera insulina, só que essa insulina não consegue agir sobre a célula. Né? Então esse é o diabetes tipo 2 e o que não produz insulina é o tipo 1. Nos 2 casos, a sua glicemia ela fica alta. E qual que é o problema disso? A glicemia alta ela vai começar a levar a inflamação vascular e lesões vasculares. Então você vai ter um problema vascular. Dependendo de onde vai ser esse problema, qual vaso, qual tecido ou órgão ele está, você vai ter um problema ali. Então ele vai ser berço de infarto do miocárdio, AVC, cegueira, trombose, problema de impotência, problema renal, né? Então a glicemia, quando você passa com ela muito alta, ela vai comprometer esses órgãos e vai gerar uma série de outros problemas. E nesse conjunto, fica ruim também dizer assim, olha, quantas pessoas morrem de diabetes? Porque quando a pessoa acaba morrendo, ela não morre, né? Ela morre, infartou. Infartou, daí lá no parecer tá como, morreu de infarto. E aí não entra na estatística que é por conta do diabetes, mas pode ter sido o diabetes que causou e levou ao infarto, né? Então, o que tem que ser feito para quem é diabético é ter a glicemia controlada, né? Você vai controlar melhorando sua alimentação, vai controlar tomando medicamento, ou em alguns casos sendo necessário o uso de insulina e fazendo atividade física. Legal. E, senhor Luiz, tem uma pergunta aí? Não, eu só fiquei curioso em saber dessa situação do infarto também ser uma decorrência da diabetes. Realmente é uma coisa que eu não sabia. Coisa, né? E sim, que a gente... É aquela coisa, falta de informação que a gente não fica sabendo, né? Tanto o infarto e o AVC, né, o derrame mais conhecido, são problemas vasculares. Então, ou o vaso, ali no caso coração coronário, ela entope,
né? E aí deixa uma parte do coração deixa de receber sangue, aquela parte que deixa de receber sangue, o oxigênio morre, e aí uma parte do coração deixa de bater. Sim. Se ele para, Funciona. né? Então você tem a princípio um problema vascular que levou a aquela isquemia que vai levar ao infarto, né? Então o problema é vascular e o diabetes ele vai ajudar muito a você aumentar a aterosclerose, que é essa obstrução vascular, por conta da inflamação que ele causa dentro do vaso, né? Que coisa. E professor, então quais são os cuidados que um aluno diabético tem que tomar nas aulas de educação física? Porque a gente sabe, educação física é exercício, Muito é esforço, pegada, é correria. Qual é o diferencial desses exercícios para quem tem diabetes? Porque esse tipo de pessoa não pode fazer muito esforço, né? Então, no caso específico do diabético é o seguinte: o exercício ele é importante, ele é necessário e vai favorecer muito, vai dar muito benefício a essa pessoa. E alguns cuidados são também necessários e particulares à condição dele. Falando primeiro dos cuidados. O diabético, primeiro, se ele já chega com algum comprometimento, seja vascular, seja ortopédico, né? Então, por exemplo, ele tem problema vascular de trombose. É uma situação específica, não é só porque ele é diabético, ele tem mais uma comorbidade associada. Então, você vai ter os cuidados necessários ali em decorrência de algo a mais que ele já tem, né? Então, trombose, outros problemas, né? Problema renal, que vai fazer com que a pressão suba. Então, tudo isso você vai ter que controlar, no caso dele, e se tem algum comprometimento ortopédico, se está muito acima do peso, né? Que geralmente está bem relacionado à obesidade e o diabético. Então, você vai tratar aquelas outras condições. Então, é o cuidado com a execução correta do exercício, é o cuidado com a intensidade do exercício, tá? Não precisa, principalmente quando está começando, aumentar muito a intensidade, sobrecarregar demais. Então esses são os cuidados básicos que são quase os mesmos com uma pessoa que está iniciando, que é sedentária, né? Tem que ter esse cuidado. Falando de benefício... Sim, isso né? que eu ia perguntar agora, deu um benefício aí. Olha só. A insulina é o hormônio que faz com que a glicemia diminua. Ela se liga nessa célula através de um receptor, promove uma série de reações dentro da célula para chegar num transportador de glicose, que a gente chama de GLUT4. Esse GLUT4 que migra para a membrana e capta a glicose. Então, não é a insulina que transporta o açúcar para dentro da célula. Sim. Só que ela sinaliza. E o interessante é que a atividade física, quando você faz exercício, você não tem produção de insulina, seu corpo não libera insulina, libera outros hormônios que tendem a aumentar a glicemia. Por quê? Porque o açúcar é uma fonte de energia para o seu corpo, né, gerar trabalho. Sim. Né? Então, a célula precisa captar a glicose. E a atividade física, a demanda energética que a atividade física causa, faz com que esse transportador de glicose migre para a membrana, capte glicose sem a participação da insulina. Então não tem problema se você não produz insulina ou produz e sua célula não tem a sensibilidade necessária para ela. A atividade física faz com que essa glicose entre na sua célula, o açúcar entre na sua célula por outro mecanismo. Caramba, que coisa, né? Vai lá, Luiz. Vou tendo nessa coisa da educação física, quais as principais atividades que possam contribuir para quem tem a diabetes a evitar, né? Ou normalizar ela, digamos assim. Para evitar a própria atividade física, você não ser sedentário já é algo que você mudou no seu estilo de vida e vai evitar não só a diabetes, como muitos outros problemas, né? No caso específico da diabetes, as atividades aeróbicas, elas tendem a consumir mais energia, ou então elas captam mais essa glicose, faz com que a glicemia diminua mais. Uma estratégia que a gente usa muito com quem é diabético e não tem um controle muito bom, você tem aquele diabético que por alimentação e medicamento ou insulina, ele tem até um bom controle no dia. Aqueles que não têm, a gente aconselha fazer exercícios assim, 20 minutos, 30 minutos, mas em mais vezes ao dia. Por quê? Quando você faz exercício, a sua glicemia cai, tá? Então ela diminui e ela vai ficar mais baixa por um período de tempo, mas logo, você é diabético, logo vai comer e tal, essa glicemia vai voltar a subir, certo? Então se você faz no seu dia mais vezes de atividade física, então você sai para caminhar de manhã, você vai para academia de tarde ou na hora do almoço e também caminha de novo à noite, né, depois do trabalho.
Então quer dizer que esse efeito de derrubar a glicemia e ela passar por um período de tempo baixo, isso vai acontecer 3 vezes no seu dia. E aí, se você pegar a dinâmica da glicemia no seu dia todo, você vai ver que em um grande período de tempo ela passou mais baixa, mais controlada, né? E o grande problema a longo prazo é essa glicemia ficar sempre mais alta e agredir os vasos sanguíneos que vão levar às lesões dos tecidos, né? Caramba. Então você fragmenta a atividade física. Ou não é só atividade física assim, academia, parque, mas por exemplo, você tem uma vida mais ativa. Então de manhã, eu vou na padaria, vou comer pão. O diabetes não pode comer muito pão, mas um dia ele vai. Sim, teoricamente. Né? Só que o que acontece? Ele pode ir caminhando. Vai, busca o pão, volta caminhando, ele já está se movimentando e isso já tá, essa parte metabólica já está acontecendo. De fazer com que consuma um pouco mais de carboidrato, né, de açúcar e baixe um pouco a glicemia. Então, isso é importante. Ter um estilo de vida. Vai trabalhar. Se a pessoa vai de ônibus, desce um ponto antes, por exemplo, e termina o resto caminhando, né? Sim. Faz a mesma coisa na volta. Quer dizer que você vai ter no seu dia muitos mais momentos onde você vai acabar se exercitando. Isso é importante e para quem tem diabetes é bem importante para o controle da glicemia, né? Legal. Uma situação, né, tipo, o diabetes é que nem eu tava falando no começo, é uma das doenças que mais está tendo alto risco para a saúde, né? E hoje em dia a gente vê as empresas fazendo muito produtos sem açúcar, sem essas coisas. Não acredito muito, porque no fundo tem açúcar, esses tipos de produtos, né? E além dessas formas de tratar do diabetes aí, atividade física, gente, olha só, desempenha um papel fundamental, seja no controle direto da glicemia, prevenção e melhoria das funções metabólicas, como o professor falou pra gente aqui. Professor, você tem um canal do YouTube, vamos falar um pouquinho do canal do YouTube também, que lá você dispara algumas dicas, tá falando em off pra mim aqui, que já faz 2 meses desse canal, né? Conta um pouquinho pra galera. O canal é recente, ele tá com 2 meses aí, a gente publica 2 vídeos por semana, sempre voltado à atividade física, alimentação, saúde, tá na tela pra quem tá lá, tá na live, já tá vendo o canal do YouTube pra galera se inscrever aí, canal Coach D, isso? Boa, se inscreva, compartilha, é importante. A gente fala, por exemplo, tem um vídeo lá falando especificamente do diabetes também e de muitos outros assuntos. Além de dar dicas para atividade física, alimentação. Então tá começando, tem acho que 17 vídeos, né? Mas são 2 por semana. Legal. E a gente vai abordar tudo, desde atividade física para iniciante. Então não é um canal só voltado para quem já pratica atividade física, principalmente para aqueles que estão começando. E a gente tem um lado também motivacional, de entender como é que é o seu comportamento, porque não adianta nada. O que acontece hoje? Você sabe que precisa comer bem, sabe que precisa fazer atividade física, dormir bem, etc. Mas você não faz. Então, mudar hábito é difícil. Então, é uma questão que a gente também precisa motivar isso e acho que orientar o caminho para a pessoa conseguir fazer isso, né? Claro. Então, o canal traz muito isso. É mais voltado para quem quer realmente mudar de vida, quer melhorar, né? Não é ser aquele rato de academia ou aquele que pesa tudo que come, tá? Não precisa chegar nesses extremos, mas é melhorar pouco. Até a gente tem lá o canal Coach D, dia a dia mais saudável. É mudando um pouquinho cada dia para você ficar um pouco melhor, né? Melhorar a sua saúde e sempre, né? Enquanto o professor tá falando aqui, tá rodando as imagens ali da live de um dos vídeos, de uma das gravações que ele fez, ele dando essas dicas importantes, inclusive para você que tá nos acompanhando. Lembra que o professor vai estar sempre aqui com a gente a partir de agora, dando várias dicas, e tem o Instagram também, @coachd.darlan. Isso, tá lá na tela também pra galera acompanhar, coachd.darlan. Nas redes sociais da rádio também vai ter todas as informações para você. Olha, professor, então vou tirar uma dúvida contigo. Eu tenho um amigo que tem diabetes, ele é faceiro e querer sair correndo, assim. Isso acelera o coração também, não é muito recomendado, né? Se ele tem uma saúde boa, não tem tanto problema. Agora precisa ver o seguinte, se ele é diabetes tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1, ele usa insulina. E qual que é o grande problema? A insulina exógena, quer dizer aquela que você aplica, ela vem de fora, né? Seu corpo que produz. Então ela vai ter um início de ação no seu corpo, um pico de ação, um tempo de vida, independente da sua vontade ou não. Quando você faz exercício, o exercício físico por si só ele diminui a glicemia. Então a gente fala que ele é hipoglicemiante. Então ele diminui a glicemia. Só que, tudo bem, seu corpo quando está fazendo exercício, produz outros hormônios que aumentam a insulina, então isso se equilibra, né? Isso. O que acontece é quando você tem um diabético que usa insulina e vai fazer atividade física.
o risco aí é combinar o momento que ele faz atividade física com o horário de pico de uma insulina. Então